Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Legado. E é muito bom estar com você aqui nessa aula, nessa escola. Hoje é a aula de número 9 e nós temos muito para crescer. E eu sei que você está aqui na Escola Legado porque você deseja edificar uma vida maior do que você mesmo. Então seja bem-vindo a mais essa aula de número 9 e só para frente, vamos crescer biblicamente, né? Essa é uma escola também teológica, você está sendo formado, equipado, aperfeiçoado na palavra e eu tenho certeza que você crescerá muito. Nós estamos dentro da nossa série, né? Uma vida extraordinária, essa é a aula de número 5. Bora lá! Hoje nós vamos falar sobre santificação, tá bom? Santidade, uma vida em santidade, sobre ser santo. Vamos abordar esse tema porque nós estamos construindo a nossa identidade em Deus. Lembrar você que Deus nos chamou para uma vida extraordinária, nós somos imagem e semelhança de Deus, né? O contrário de extraordinário é algo que é normal, algo que é natural, mas nós somos sobrenaturais, nós somos chamados para viver essa vida extraordinária. Então, dentro desse ponto da nossa identidade, nós precisamos construir uma identidade santa, uma identidade que passa por um processo de santificação e nós podemos viver como o Senhor, nós sermos como Jesus, imitadores de Jesus, discípulos de Jesus, né? E essa santidade dentro de nós é algo espiritual que reflete no ambiente que nós estamos, mas também é algo interior poderoso dentro da nossa vida. Então Deus te chamou para ser um homem, uma mulher santa. Deus te chamou para viver uma vida plena em santidade. Amém? Então vamos lá, nós chegamos a esse eixo aqui dessa série e essa aula é muito importante, é uma aula de transição dentro, né, desse assunto que a gente está abordando, né, e é uma honra muito grande para mim poder ajudar você nisso. E já quero avisar você, muitos textos bíblicos que falam sobre esse assunto. Então é difícil até escolher alguns textos para a gente poder conversar, mas eu selecionei alguns principais para a gente poder conversar e nortear aqui o ensino, tá bom? Nós somos chamados então e capacitados por Deus para viver uma vida santa e a graça de Deus é que nos capacita. Eu sei que você pensa assim, mas como que eu vou ser santo? A graça de Deus nos capacita, é a graça do nosso Senhor Jesus que nos ajuda e nos capacita. Então a santidade, né, vamos lá, deixa eu só arrumar aqui para mim, isso. A santidade, pera lá, deixa eu voltar o slide. A santidade, ela é um fruto da graça de Deus. A santidade, ela é fruto da graça de Deus na nossa vida. A graça que nos salvou, a graça que nos capacita, que nos santifica. Né? E, infelizmente, esse tema ele foi muito prejudicado pelo legalismo, quando as pessoas se preocuparam somente com a santidade externa e deixaram a santidade interna. Valorizaram demais e ensinaram somente o que estava por fora e de uma maneira legalista, de uma maneira com abusos, exageros espirituais. E isso gerou até uma falsa santidade, do que é santidade. Me lembro de algumas doutrinas, como por exemplo, a mulher não pode andar de bicicleta porque ela está sentando ali no banco da bicicleta com a perna aberta. Não sei o que, a mulher não pode usar tal roupa, o homem tem que ser assim. Normalmente era para a mulher, né? E eu não estou dizendo que a mulher tem que ser indecente. Eu acho que a mulher tem que usar roupas decentes, né? Não tem que colocar à mostra aquilo que não está à venda. No entanto, nós precisamos saber que a santidade começa dentro do coração. Às vezes tem pessoas que colocam, né, uma roupa decente, mas dentro dela é uma podridão. Né? Tem até uma atitude decente, mas dentro dele está cheio de ódio, de ira, de amargura. E assim não é santidade. Então há uma verdadeira santidade para a gente poder construir e edificar. E sobre, né, essa santidade a gente tem que olhar para a vida vindoura, para a vida eterna que nós viveremos. E aí eu vou já para alguns textos bíblicos, pegar minha Bíblia aqui. Quero que você pegue a tua Bíblia, teu caderninho, né, suas anotações, para você levar a sério essa escola mesmo e crescer. Né? Não me deixa falando aí igual um papagaio aí, vai fazer outras coisas.
Não, para ali, presta atenção no que eu estou te ensinando, né? Para aí esses 20, 30 minutos que nós vamos passar juntos aqui, preste atenção, pega a palavra, aprenda a palavra, né? Guarde no teu coração e pratique a palavra. Então vamos lá, Efésios 5, eu vou ser bem rápido aqui, para que você possa também aproveitar ao máximo. Efésios 5, versículo 27. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. A igreja de Jesus é chamada para ser santa, uma igreja santa. Jesus virá para essa igreja santa, sem mancha, sem ruga e inculpável. Hebreus 12, versículo 14, diz assim, ó, segui a paz com todos. Vou falar das versões que há. Segui a paz com todos, procurai a paz com todos, persegui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, a paz é santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Como que nós estaremos na eternidade e não veremos a Deus? Então, com certeza, se você não se santificar, você não estará na eternidade. Há uma promessa também em Apocalipse, capítulo 22, vamos lá? Apocalipse 22, versículo 3 ao 5, que diz assim, do 3 ao 5. Já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo o sempre. Olha que texto maravilhoso, olha que texto glorioso, onde aqui é um retrato já da vida vindoura, da eternidade, e essa promessa é para aqueles que se santificarem, e lá você verá, então, a face de Deus. Agora exige de você muito esforço. Mateus 14, versículo 22. Vamos lá? Mateus 14, 22. Vou pegar o texto aqui. 14, 22 diz: Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Espera lá que tem alguma coisa errada aqui. Só um minutinho. Muito bem, já corrigi aqui. Estava errada a referência, tá bom? Já corrigi. Mateus 11, versículo 12. Já está aí no slide também corrigido para você. Mateus 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Você já está falando aqui de força, está falando aqui de esforço, aqui está falando de uma luta que nós devemos trilhar e lutar para a nossa santificação. A salvação você recebeu como um presente, é fruto da graça. A santificação também é fruto da graça de Deus, mas agora é um processo que você está seguindo e vai exigir de você muito esforço para que você persiga, busque, encontre a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí você poderá ver a face de Deus, né? E a santidade, ela agrada o coração de Deus. Vamos entrar aqui então, falando sobre santificação. Principalmente, o tema principal da santificação é da questão da pureza sexual. Esse é o assunto principal da questão da santificação. É a principal dificuldade e luta, a questão da imoralidade sexual e todas as suas irmãs, parentes, né, que existem na Bíblia, como por exemplo a prostituição, o adultério, a lascívia, a luxúria, o homossexualismo e assim por diante. Então nós temos que falar sobre pureza sexual. Vamos lá em 1 Tessalonicenses, vamos pegar esse texto, é um texto chave para nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 1
Do 1 ao 3 a gente vai ler inicialmente. Quanto ao mais, irmãos, já o instruímos acerca de como viver e a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo, agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Vamos parar por aqui. Então, é a vontade de Deus que nós sejamos santificados, que nós nos abstenhamos da imoralidade sexual. E você percebe que no nosso país esse tema de sensualidade é muito forte, o que envolve prostituição é muito forte. O nosso povo, infelizmente, leva uma cultura ruim para fora do país. As mulheres, por exemplo, são conhecidas como mulheres fáceis, e não quer dizer que não seja verdade em muitos lugares, mas não quer dizer que seja verdade na sua vida, na sua família, na sua casa. Isso não pode ser assim. Nós precisamos mudar isso. Como que a gente muda? Nós mudamos isso pela vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos santificados e que nós nos abstenhamos da imoralidade sexual. Abster-se da imoralidade sexual, ou seja, eu até desejo, mas eu vou escolher não viver uma vida imoral sexualmente. Então é uma grande advertência aqui do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, e ele também fala sobre isso, reitera isso em Romanos capítulo 1, versículo 29. Se quiser deixar marcado Tessalonicenses, a gente vai voltar aqui depois. Mas vamos para Romanos capítulo 1. Aliás, esse capítulo, ali do versículo 17 em diante, você vai encontrar muito subsídio sobre esse assunto. Mas eu vou destacar alguns versículos só para a gente poder conversar. Vamos pegar o versículo 29, que diz assim, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros. Olha o versículo 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Então Paulo traz uma advertência muito grande de que, apesar de saberem, não praticam. Você sabe o que é uma aliança de casamento, por exemplo? Você sabe que a pornografia é pecado, por exemplo? Você sabe que uma vida lascívia, você se insinuar para uma pessoa é pecado? Você sabe que quando você olha para uma pessoa indevidamente, você está adulterando com ela? Enfim, eu poderia dar vários exemplos aqui, mas a impressão que dá é que as pessoas estão na igreja, as pessoas se batizam, as pessoas fazem ali um estudo bíblico, as pessoas convivem num grupo pequeno, numa célula. As pessoas até, de repente, vivem ali como se fossem esses cristãos mais firmes e diante da palavra, mas não entendem o que é imoralidade. Não entendem o que a Bíblia diz, que se você pratica isso, você está totalmente fora da palavra e do reino de Deus. Ah, mas Deus é amor. Deus me ama, Ele me criou, sou a imagem e semelhança dEle, fui criado a identidade dEle. Eu sei disso, eu estou te ensinando isso. Mas se você é a imagem e semelhança dEle, por que você vive assim? Ele não vive assim. Ele sabe o que é estar amaziado, ele sabe o que é, E aqui você vai pegar, por exemplo, do versículo 28 em diante. Meu Deus, quantas coisas. Olha o versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes homens com homens e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Ou seja,
homossexualismo é pecado. Ah, mas eu tenho desejos homossexuais. Você tem que se abster dessa imoralidade. Você tem que controlar, dominar esse sentimento. Você tem que colocar ele sob o controle do Espírito Santo. Esse sentimento, esse desejo tem que morrer. Ah, mas eu não posso controlar meu sentimento. Olha só, como que não pode? É isso que hoje em dia estão ensinando, que você não deve ter domínio próprio. Porque querem que você seja um louco, alucinado mesmo. Para quê? Para que você tenha o seu cérebro cozido e saia para lá fazendo qualquer besteira e você destrua os pilares de uma sociedade, que, por exemplo, é a família. Sem santidade, ninguém verá Deus. E o lugar de proteção para a santidade é a família. É o lugar onde você está com a família. Vamos seguir aqui. Onde que está o problema nisso? Onde está o problema? A resposta é na falta de temor. As pessoas perderam o temor a Deus. Elas acham que não dá nada, que não vai acontecer nada, que não tem problema, Deus vai me perdoar no final, vai dar tudo certo. Alguém vai fazer um velório bonito meu, vai me enviar para o céu, vai acontecer alguma coisa que vai me livrar. Eu vou viver minha vida assim. Ou seja, não tem temor, não tem respeito, reverência pelo Senhor. E aí eu pergunto, por que os pregadores estão pregando? Continuam pregando salvação, continuam pregando, e ensinando as pessoas com uma intensidade, restauração. Eu sou uma dessas pessoas, eu ensino restauração de família, restauração de vida, libertação das drogas e assim por diante. E estão fazendo vista grossa com tanto pecado que está infiltrado no meio do corpo de Cristo. Não ensinam, não corrigem seus filhos, não dizem que não é certo isso aí. É uma geração, a geração de Eli, que Samuel nasceu ali, geração de Eli, os filhos de Eli faziam o que quisessem, e Eli não os corrigia. Eli fazia vista grossa com isso aí. Tem alguma coisa errada. Um evangelho incompleto, perdão, herança, mas e o legado? E o legado que nós estamos construindo? Tá bom, é bonito ouvir que nós somos imagem e semelhança de Deus, mas viva como imagem e semelhança de Deus. Ensine como imagem e semelhança de Deus. Não se coloque num palanque também, num púlpito, onde seja, num palco, e se ache melhor do que alguém falando das verdades da palavra. Ensine a palavra com amor ao Senhor, temor ao Senhor, mas ensine a palavra, a verdade. Vamos seguir aqui, o evangelho incompleto, perdão e herança, mas sem sermos libertos do domínio do pecado. Vamos voltar lá em 1 Tessalonicenses, eu disse para você que nós leríamos mais desse texto, capítulo 4, versículos 6 a 8. Diz assim: nesse assunto ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Olha só essa palavra. Essa palavra não é preparada por Deus para nós. Essa palavra não é uma palavra de instrução de Deus para nós. Ou seja, olha aqui, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. A santidade, ela não é um chamado para uma, duas pessoas, para um ermitão, para uma pessoa que vive longe da sociedade. Não, é um chamado para todos. Agora, nós estamos nos tornando uma subcultura na cidade, ou a gente está sendo uma contracultura na cidade? A gente está se tornando uma subcultura, ou seja, a gente vai aceitando tudo, a gente vai vivendo de qualquer jeito, a gente vai estando ali debaixo dos valores da sociedade, mas a gente não influencia nada, ou a gente está sendo uma contracultura, ou seja, olha aqui o domínio próprio, o controle, viver de uma maneira santa, não dominado pela paixão e desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. Então é um chamado para que você viva uma vida em santidade, para que você viva uma vida santa, para que você viva uma vida com Deus, para que você possa viver uma vida santa com Deus. Esse é um chamado de Deus para a tua vida. As pessoas estão dentro das igrejas,
mas não estão entendendo que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Isso é um fruto da graça, é sua identidade isso aí. Meu Deus, é sua identidade, você não precisa de um congresso para saber da sua identidade. Você não precisaria nem desse curso para saber da sua identidade, você tem que crer na palavra. Agora, estude a palavra, se aprofunde na palavra, não somente sobre Deus, mas deixa Deus viver dentro de você. Paulo alerta a igreja em 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos lá. Essa aula tá top, hein? Essa aula tá top. Coloca aqui nos comentários aqui, ó, essa aula da escola tá top. Eu quero ser essa pessoa, viver em santidade. 1 Coríntios 10, versículo 5, diz assim, vamos ler todo o texto bíblico. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Está falando do povo de Israel no deserto. Não pratiquemos a imoralidade como alguns deles fizeram e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, versículo 12, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Eu não sou melhor que você, nem você é melhor do que eu. Nós somos frutos da graça de Deus. Essa graça que nos capacita e nos ajuda a viver uma vida santa, uma vida pura, uma vida reta diante do Senhor. Esse é um alerta de Paulo. Gera morte, a falta de santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Vamos ler todo esse texto também. 1 Pedro 1, versículo 13, diz assim, portanto estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada, quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as provas de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então, como que a gente vai ser santo? Se tem um mundo nos puxando para trás, como que a gente vai ser santo? A graça capacitadora. A própria graça de Deus que nos capacita. E essa graça pode encher seu coração agora, nesse momento. Nesse exato momento, eu quero dizer para você, clame, essa graça encherá seu coração, conte com essa graça. A palavra grega, hagios, hagios que é santo, em hebraico, a palavra grega, hagios, é o grego da palavra santo. Em hebraico é kadosh, é no hebraico bíblico, kadosh. Também a palavra santa, santo, significa separado, santificado, consagrado. Separado do quê? Do mal e não das pessoas. Ou seja, muitas pessoas acham, mas eu não posso mais isso naquilo outro. Eu me converti agora, não vou mais em tal lugar, ali meus amigos estão ali, mas eu não vou, a minha família está ali, mas eu não vou. Pera lá, deixa eu explicar um negócio para você. Quem domina a atmosfera quando você vai? Quem domina a atmosfera quando você está ali? Quem domina a atmosfera continua sendo as trevas, ou quando você chega ali o Espírito Santo passa a dominar a atmosfera? Se você chega num lugar e não há domínio de atmosfera da sua parte espiritualmente,
Então realmente não fique ali. Aquele lugar está sob a influência de Satanás. Pode ser o lugar que for. Agora, se você chega num lugar e a influência que vem ali é do Espírito Santo que habita em você, então controle essa atmosfera. Libere sobre aquele lugar fome e sede pela presença de Deus. Então, santidade inclui isso. Santidade inclui uma separação para a pureza, para uma vida santa. Aonde você chega, você influencia. As pessoas podem não gostar de você, mas com certeza, espiritualmente você está influenciando as pessoas. É um chamado para viver um plano mais alto. Santidade é muito mais. É muito mais do que só ter uma vida pura. A santidade inclui, a gente viver como Jesus, imitá-lo completamente. Sermos pessoas consagradas a Deus, ou seja, dedicadas a Deus. Nós somos dedicados a eles. Esse chamado nós podemos viver debaixo da graça. A graça que nos capacita. A gente está indo para o final já da aula. E 2 Coríntios capítulo 7. Vamos lá, em 2 Coríntios capítulo 7. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. No temor de Deus. Então aqui é um chamado para aperfeiçoamento da santidade. Ou seja, nós não podemos permitir mais tudo que contamina o corpo. Nós devemos se purificar do corpo e do espírito. Em Atos 15, ali em Atos 15 tem um primeiro concílio da igreja. E aí eles tomam algumas decisões. Eles estavam preocupados com os costumes judeus, na verdade, judaicos, com os costumes judaicos. Mas ali eles tomam uma decisão. Uma decisão que é interessante que eles incluem um detalhe. Um detalhe que tem a ver com a santificação, que a gente está conversando aqui. Vamos lá em Atos 15. Atos capítulo 15. Versículo 28. E 29 diz assim: Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue da carne de animais estranguladas e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Da imoralidade sexual. Interessante que esse então é uma ordenança aí, algo decidido nesse concílio, que se abstenham da imoralidade sexual. O que está em jogo aqui? A santidade. Agora, não confunda justificação com santificação. Existe o princípio da salvação, nós somos justificados em Deus. Justificação está ligada à salvação. A santificação está ligada ao que está dentro de nós, a mudança interior que acontece dentro de nós. Agora, nós não podemos desperdiçar isso. Temos que contar com a graça para não desperdiçá-la, não desperdiçar essa graça maravilhosa de Deus. Como não desperdiçar a graça? Como podemos viver uma vida sem desperdiçar a graça? Hebreus 12, 14 ao 15. Vai nos ensinar sobre isso, já falei um pouquinho. Ele fala, segui a paz e a santificação. Procurai a paz e a santificação. Persegui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, separar-se da graça, separar-se da graça, estar longe da graça. Vamos lá nesse texto? Hebreus 12, do 14 ao 15. Vamos ver o 15, eu já falei do 14, vamos ler o 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Aqui é um detalhe muito importante. A gente não pode deixar, olha só, cuide que ninguém exclua a graça de Deus. É a graça que nos capacita. Se a gente se afasta da graça, então ali entra a falta, a impureza, a raiz de amargura,
né, a perturbação. Ali então começa então a ruir, a ser destruído aquilo que está dentro de nós. A graça nos capacita para viver uma vida com Jesus, como Jesus viveu. Não dá para ficar vivendo com as galinhas, meus queridos, se Deus nos chamou para nós voarmos com as águias. Guarde isso no seu coração, guarde isso na sua vida, viva essa vida plena diante de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, que a graça do Senhor seja liberada sobre você e que você cresça em santificação, sem a qual você não verá a face de Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer para você que acompanhou essa aula junto com a gente, é um privilégio muito grande ter você aqui comigo, né, na Escola Legado. Deixa eu só aumentar a tela aqui para te ver melhor. É um privilégio para mim ter você aqui na Escola Legado. Essa é uma das aulas, essa é a aula de número 9 semanal que a gente dá. Além delas, nós temos mais 6 cursos disponíveis já, né, na plataforma da Escola Legado. Entre eles, por exemplo, o treinamento de líderes digitais. São aulas atualizadas, aulas importantíssimas para esse momento que nós estamos vivendo. Nós temos a Escola de Discípulos, com dezenas de aulas especiais, uma formação bíblica dentro da Escola de Discípulos, na visão de Deus, no caráter que Deus deseja que nós tenhamos, né, nos fundamentos da nossa fé. Nós temos também o curso A Melhor Versão da Sua Família. Você precisa de ajuda na sua família? A Melhor Versão da Sua Família, ele é um curso preparado para o seu lar. Casamento, né, ele vai estar sendo atualizado, né, com educação de filhos, com finanças. Já tem várias aulas assim, mas está sendo atualizado. Logo vem um bônus nesse curso com algo especial para a educação de filhos. Está sendo preparado já para você. Enfim, a Escola Legado é uma escola completa para você. Para você que quer viver a sua identidade em Deus, saber do seu chamado, do seu propósito. Tem um dos cursos que está disponível já lá, que é a Jornada em Busca do Meu Chamado. Para você se identificar, saber qual é o seu chamado. São 5 aulas especiais. Tem o curso Pastores de Coração, né, baseado no livro que eu escrevi, Pastores de Coração. Está lá o curso em vídeo para você. Um curso que vai transformar. Até recomendo todos os alunos a começarem por esse curso. E sem contar, meu querido, que você vai estar aqui sendo mentoreado, sendo cuidado, né, sendo ensinado na palavra. A Escola Legado é uma escola bíblica teológica, uma formação teológica livre, um seminário livre de teologia para você estudar a palavra. Aqui serão formados pregadores, aqui serão formadas pessoas que vão plantar igrejas, aqui serão formados pais, mães. É uma escola completa, porque uma herança a gente deixa para, um legado a gente deixa no coração das pessoas. Então, eu disponibilizei essa aula aqui para você ter acesso e conhecer a Escola Legado, saber como são as aulas. Essa é uma das aulas, mas também convidando você para se tornar um dos alunos, né? O valor para você se tornar um dos alunos é R$ 99,00 pelo seu ano de estudo. Só isso. Se você quiser parcelar, você pode parcelar, o sistema permite, você vai parcelar, vai pagar R$ 9,90 por mês para você ter acesso a todas essas aulas, que já são mais de 80 aulas disponíveis para você crescer. Não tem como você não crescer e você não se aprofundar na palavra. Eu te garanto muita qualidade, eu te garanto muita dedicação da minha parte e esse é um grande benefício para você. Você, claro, pode também abençoar outras pessoas. Quem sabe você não dá de presente para o seu pai essa escola? Quem sabe você não dá de presente? Olha só que ótimo presente. Quanto você vai pagar aí numa camiseta, num sapato? É uma coisa que vai ali durar pouco tempo, apesar que coisa com homem dura bastante, né? Roupa, sapato de homem, meu Deus do céu, não acaba nunca mais. Mas olha a oportunidade da Escola Legado. Né? Muito mais em conta e possível para você poder construir um legado. É lógico. Depende muito do esforço de cada um em se dedicar, né, em estar ali, em aproveitar. É uma aula semanal que você recebe, fora todo esse conteúdo que já está disponível para você, tá bom? Então vai ser uma honra muito grande ter você como aluno. O link de inscrição está aqui nas descrições.
Se você não encontrar, é só digitar aí o site pastoresdecoração, sem nenhum acento.com/escola, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida. Espero que essa aula tenha te abençoado também, em nome de Jesus.